Alô, 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 como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas por aqui. E aí, gente, vamos conversar sobre o poder das equipes multitalento no singular. Porque eu acabei de verificar e quando a gente tem uma palavra com prefixo multi, apesar dela dar o senso de quantidade, dela dar um senso de pluralidade, segundo a gramática, a palavra vem sem S no final. Então eu escrevi, eu acho que escrevi lá nos stories multitalentos, mas me corrijo aqui, tá? Porque hoje a gente vai conversar sobre o poder das equipes multitalento. Vamos que vamos. Ai, muito obrigada pelos elogios. Vou tirar isso aqui que tá até ficando meio... Até fiquei ruborizada, fiquei com calor com um elogio desse. Muito bem. Como é que vocês estão, hein? Como é que está essa quinta-feira? Eu vou falar pra vocês que eu comecei essa semana assim, só o pó da rabiola. Eu estava exausta, vim de 2 semanas aí de muito movimento. Na verdade, vim das últimas 4 semanas de muito movimento, com a mudança de casa, mudança de cidade, depois o lançamento, né, o relançamento do método Brisa. Então eu tava assim, pó da rabiola, mas agora eu tô entrando no ritmo, já estou retomando minhas energias, minhas atividades, fazendo minhas coisas. Então tô pronta pra gente ter esse nosso encontro aqui, nosso encontro marcado, que acontece toda quinta-feira às 10h30 da manhã, do horário de Brasília, que é a nossa brisa da semana. Um dia ensolarado tá por aí, que beleza. Hoje, bom, o verão, vou te falar, o verão suíço esse ano... Deixa eu até contar isso, abrindo esse parênteses, mais um parênteses, né? Uma parênteses dentro do parênteses. Aqui na Suíça, aqui em Zurique mais especificamente, eu não sei se é na Suíça toda, tem uma tradição que no final da primavera, acho que é sempre dia 17 de março, se eu não me engano, enfim, não sei, uma data em específico, 17 de abril, eles fazem tipo um boneco gigante e botam fogo no boneco. E aí é pra marcar, acho que o final da primavera com o início do sol. Eu vou contar a tradição muito meia boca, porque eu não sei direito, tá? E aí, dependendo de quanto tempo leva pro fogo lamber o boneco, significa o quão forte vai ser o verão daquele ano. Esse ano bateu recorde de tempo, porque o boneco nada de lamber, nada de cair, nada de se desfazer, durou, sei lá, acho que mais de 1 hora pro boneco terminar de coisar, de se queimar, né, do fogo lamber. E realmente o verão não chegou. Ano passado o boneco queimou rápido e o verão foi maravilhoso. Eu acho muito engraçado essas tradições quando elas acertam, né? Porque, cara, o verão esse ano, assim, fez uns dias mais quentes, mais ensolarados e tudo mais. Mas tá muito esquisito esse tempo, é muito esquisito. Tá tendo uns temporais, umas chuvas, mas tudo bem. Que bom, então. Estão passeando com o cachorro, estão aproveitando o dia ensolarado, estão fazendo por aí. Então peguem papel e caneta que a gente vai começar a falar. Hoje é a nossa brisa da semana número 13, cujo tema, eu já disse, é o poder das equipes multitalento. E aí eu tava lembrando, quando eu vi esse negócio do número 13, eu falei, gente, quando eu era pequena e eu ia para os Estados Unidos, eu não sei se ainda tá assim, lá nos elevadores não existia nunca o andar 13, pulava sempre do 12 pro 14. Aí tinha uma piadinha infame de tio do pavê que meu pai sempre fazia, que era entrar no elevador e pedir pra pessoa apertar o 13 pra ele. Aí a pessoa sempre ia apertar e ficava meio desorientada, assim. E tinha uma coisa meio de superstição, né? Do 13, número da sorte e tal. Não sei se tem a ver, não sei se não tem a ver. Eu sei que hoje é o dia da nossa brisa da semana de número 13. Eu tive que fazer um exame de sangue. A mulher me furou de um lado, não conseguiu. Me furou do outro, não conseguiu. Voltou a me furar do primeiro lado até conseguir extrair sangue de mim. Então, assim, just saying, né? Just saying. Pode ser que, né? Não sei se tem alguma coisa a ver. Tem nada, vamos parar de conversa fiada e vamos falar do que interessa. Gente, vamos lá. Eu me propus a falar disso aqui porque eu acho que é um tema muito relevante, né? O que a gente vai tratar aqui. Primeiro, pra gente ganhar consciência disso. Segundo, pra gente parar de simplesmente repetir isso, porque muitas vezes a gente fala até da boca pra fora, porque é um discurso hoje em dia de desejabilidade social,
quando a gente fala, não, a gente tem que respeitar as diferenças, a gente tem que abraçar as diferenças, a gente tem que considerar a diversidade uma riqueza e tudo mais. Só que na hora do vamos ver, na hora da prática, não costuma ser assim que funciona. Mesmo aquela pessoa mais militante, mais chateante, né, digamos assim, mesmo essa pessoa mais militante, quando você, inclusive essas mais militantes tendem a ser as mais problemáticas, tá? Que é quando elas são expostas de fato a um pensamento divergente, a uma forma de condução divergente, a uma outra maneira de estar na vida. Essas vão ser justo, as mais militantes vão ser as mais intolerantes, tendem a ser, né? A gente vai vendo aí na nossa experiência empírica, que elas tendem a ser as menos tolerantes à diferença, a forma do outro pensar, né? Que aqui no prédio também não tenho 13. Ah, mas aí é porque não tenho 13 porque o 13 é cobertura, né? Aí vira o C. É isso? Acho que é, mas se bem que nem tem 13 andares aí, não. Bom, não sei, tô confundindo. Mas vamos lá. Então, assim, só que a realidade, ela se impõe, sabe, gente? A realidade, ela se impõe. Quando eu falo que a realidade, ela se impõe, eu preciso retomar uma frase que vocês já estão carecas de me ouvirem falar. Carecas de ouvirem eu falar, que é que seres humanos são seres sociais. Seres humanos têm necessidade de conexão, seres humanos se organizam em grupos, se organizam em dinâmicas sociais, se organizam dentro de comunidades, criam vínculos emocionais. Então nós não somos ilhas, nós não conseguimos viver isolados. Então a gente tem essa necessidade de aprender a lidar com o outro, não aprender a lidar com todo mundo. A gente não precisa ter 2.000 amigos, mas um número mínimo ali de pessoas a gente precisa ter para estabelecer uma rede de confiança, para estabelecer o que a gente fala tanto também, tá super da moda, até cafona já fala de rede de apoio, eu já acho meio cafona falar de rede de apoio, né, e tudo mais, mas sim, de fato existe uma conexão, uma rede de conexões que a gente precisa estabelecer, que não precisa ser enorme, mas precisa ter qualidade se a gente quiser ter qualidade de vida, se a gente quiser performar em excelência, se a gente quiser sair do modo sobrevivência e ir para um modo de viver com excelência, tá? Não, é no prédio do dentista que tem mais de 20 andares. Ah, então tá bom, então é em outro prédio. E não tenho 13. Tá vendo só como são as coisas, gente? Muito doido, né? O povo é muito doido, muito supersticioso. Quer dizer, supersticioso não? Tá aqui, olha, eu toda furada. No dia da brisa da semana número 13, não sei. Mas vamos lá. Então, assim, a gente reconhecer cada vez mais, e aí quando eu falo reconhecer, é tipo, a gente se expor a essa ideia, se expor a conversas que falem sobre isso, que justifiquem isso pra gente, vai cada vez mais ajudar com que a gente, primeiro, crie repertório, segundo, que a gente absorva efetivamente aquela noção, que faça sentido, que a gente construa sinapses e conexões, que a gente entenda, não de uma forma só meramente cognitiva, mas que a gente internalize essa noção, internalize essa forma de estar no mundo, não só para ficar dentro da gente e morrer dentro da gente, não, mas para a gente conseguir ter outcomes na nossa forma de estar no mundo que estejam de acordo com isso, que estejam de acordo com você realmente conseguir lidar com essas diferenças. E mais do que isso, lidando com essas diferenças, usufruir do superpoder das equipes multitalento. Então, para conversar sobre isso, eu quero primeiro, assim, diferenciar com vocês grupo de equipe. Porque nada, né? Porque tem que diferenciar, porque são coisas diferentes. Eu sei que muitas vezes são palavras que a gente usa de forma intercambiável, mas elas não são intercambiáveis, e eu acho importante registrar aqui nesse bate-papo, que vai ficar registrado, que vai lá pro canal do Brisa e tudo mais, né? A gente vem construindo aqui todo uma bagagem de repertório de inteligência social para vocês, para quem está assistindo todas as aulas, para quem está assistindo todas as lives, para quem participa de todas as brisas da semana, para quem tem acesso a essas aulas depois, que isso vai ampliando então o olhar para vocês, e a gente vai passeando circulando de uma forma muito leve, muito descontraída por diferentes conceitos, né? Que vocês veem que é muito característico meu essa informalidade no trato, na forma de me expressar. Então, de uma forma muito descontraída, a gente vai então
circulando por esses conceitos que são muito relevantes, que são muito importantes e que vão fazer a diferença na sua forma de estar no seu trabalho, de estar na sua família e tudo mais. E um desses conceitos que eu quero trazer para vocês é justamente a diferença entre grupo e equipe, que é uma coisa profundamente estudada no universo do desenvolvimento pessoal, profundamente estudada no comportamento organizacional, na produtividade dentro das empresas, quando a gente vai falar de recursos humanos, de potencial humano, de talentos e tudo mais. Porque o que é um grupo? Um grupo é simplesmente a bundle of people, né? Tipo, um grupo de pessoas, uma reunião de pessoas. Você pega meia dúzia de pessoas, independente das características, independente se tem semelhanças, independente das diferenças entre eles, independente, né, de se tem uma linha que costure aquelas histórias ou não, você mistura todo mundo, bota todo mundo num pacote e faz uma lista. Isso aqui é um grupo, tá todo mundo dentro do mesmo ambiente, isso aqui é um grupo. Então, toda vez que você tem mais de uma pessoa num ambiente, né, normalmente dois ou mais de duas pessoas no ambiente, você já tem um grupo de pessoas. Agora, uma equipe não é isso. Uma equipe, ela pressupõe sinergia entre as partes do grupo. E aí eu lembro que eu falei com vocês, eu trouxe esse conceito para vocês recentemente, durante a imersão Você Gestora, em que eu falava que sinergia tem a ver com você... O conceito de sinergia é quando 1 mais 1 é maior do que 2. Na prática, o que é isso? Bom, eu sou capaz de fazer X, de produzir X, sozinha, trabalhando sozinha. Ciclano é capaz também de produzi-lo sozinha, trabalhar X, gerar X, tá? Se a gente trabalha junto e a gente se ajuda, e aí eu de repente foco numa parte da tarefa e o ciclano foca na outra parte da tarefa, a gente vai ver que ao final do mesmo intervalo de tempo, ao invés da gente ter produzido 2x, né, o meu x e o x dele, não, a gente produziu mais do que 2x, a gente produziu 2x e meio, a gente produziu 3x, a gente produziu 4x, não sei, aí vai depender do né, de como que isso funciona. Então, por quê? Porque houve uma sinergia entre a gente. Então, ao trabalharmos juntos, a gente consegue otimizar os nossos recursos, otimizar o nosso tempo, ser mais eficiente na execução de uma tarefa, na execução de um projeto, na execução de alguma coisa. E ao final, os resultados que a gente encontra, eles são maiores do que os resultados que a gente teria se estivéssemos trabalhando separado, em paralelo. Então, isso é sinergia. E aí, a equipe, ela pressupõe essa sinergia. A equipe, ela não é simplesmente meia dúzia de pessoas reunidas no mesmo espaço, meia dúzia de pessoas reunidas no mesmo ambiente, ou separadas no mesmo lugar, vestindo a mesma... Não, a equipe, ela pressupõe essa sinergia entre as partes. Agora, claro, a gente precisa entender o que é necessário para que essa sinergia se dê. Porque essa sinergia ela só vai acontecer se houver um mínimo de ressonância. Porque se tudo que eu mando para você, ao invés de você me devolver, né, se toda bola que eu mando para você, ao invés de você me devolver uma bola redonda pra gente ficar nessa troca bacana, se toda bola que eu mando para você, ou você corta, ou você me devolve uma bola quadrada, não vai ter sinergia. Não vai ter sinergia, entende? Numa equipe precisa todas as ações, todas as tarefas, todo o fluxo de informação, todo o fluxo de trabalho, todo o fluxo produtivo e tudo mais, ele precisa ser, idealmente, né? Tudo isso, idealmente, precisa ser como se fosse num jogo de frescobol e não num jogo de tênis, né? Tipo, o meu objetivo é, por mais que você me mande uma bola que não tá muito boa, eu vou aqui dar meus pulos, me esticar, me jogar e tal, pra não deixar essa bola cair, porque eu quero manter essa bola no alto, pra eu poder te mandar de volta, e de repente eu vou tentar corrigir a bola, ela ainda não foi perfeita pra você, mas aí você me manda de novo, e eu te mando de novo, e até que num momento a gente vai entrar num ritmo que essa bola vai estar sob controle, e a gente vai estar batendo bola, né, literalmente ali, e isso vai estar redondo, sabe? Então, veja que eu usei aqui várias expressões linguísticas
Tô aqui. Como é que tá pra vocês? Voltei. O áudio tá funcionando? Continua sem som? Voltou. Ah, então tá bom. Que bom. Que bom. Então, então bom. Então vamos lá. O que vocês ouviram? Vamos ver se vocês estavam prestando atenção. Quero ver aí quem foi. Quem é que lembra onde é que eu parei? Onde é que o áudio cortou? Mas enfim, vamos lá, né? Eu tava diferenciando, eu diferenciei grupo de equipe. Falei que pra ser uma equipe precisa haver sinergia entre as partes. Para haver sinergia entre as partes, precisa existir uma certa ressonância entre as partes, que é quando a bola tá redonda, quando você manda a bola para um e o outro te devolve uma bola redonda, tá? Isso, né, numa linguagem assim do dia a dia, acho que fica compreensível pra gente. E tava falando que uma família idealmente deve ser uma equipe, mas nem sempre é. Só que ainda que não seja hoje, a gente tem que ter isso como norte, como horizonte, pra gente estar sempre, constantemente, né, caminhando para isso, visando esse objetivo, tendo isso como algo que a gente deseja, que a gente anseia, e por isso a gente vai adequar os nossos comportamentos o máximo possível para conseguir, de fato, ter isso na nossa vida, né? Uma família que seja uma equipe, que tenha ressonância entre si, que tenha conexão entre as partes, que tenha empatia entre as partes, que um queira ajudar o outro em vez de querer dar corte no outro, que um queira levantar a bola do outro em vez de ficar mandando bola quadrada e interrompendo, né, a passagem do outro e tudo mais. E falei, obviamente, né, pra mim, eu espero que vocês consigam ver com tanta clareza quanto eu, esse paralelo que a gente traça aqui entre essa equipe, essa dinâmica de equipe dentro de uma família, como no ambiente corporativo, quando você está falando da sua equipe no ambiente corporativo, das pessoas que trabalham com você, de todos os funcionários de uma empresa. E claro, a gente pode, né, começar desde o seu núcleozinho, desde o seu departamentozinho, né, aquelas 3, 4 pessoas que trabalham juntas, até pensando na empresa como um todo. Idealmente, claro que vão ser níveis diferentes, mas idealmente, para você aumentar a produtividade, você tem que buscar isso. É aí, inclusive, no ambiente corporativo, que entra as questões de treinamento, de você inserir, de você fazer campanhas para promover a cultura organizacional, de você colocar todo mundo na mesma página, de você educar os seus funcionários, dizendo o que você espera deles, o que é um comportamento ideal dentro daquela companhia, qual é o tipo de atitude que é desejável para o funcionário exemplar, porque aí as pessoas vão guiando o olhar delas e, tá bom, esse aqui é o meu norte. Então, os meus processos de tomada de decisão por menores que sejam, desde a utilização de um clipe até o fechamento de um contrato importante, eles vão estar sempre cada vez mais alinhados a essa cultura organizacional. Esse é o melhor dos mundos, esse é o ideal, tá bem? Só que aí a gente precisa entender uma outra... Então assim, né, para eu falar do poder das equipes multitalento, primeiro eu diferenciei com vocês grupo de equipe. Falei sobre a ressonância, sobre a sinergia. Agora eu preciso que vocês entendam um outro conceito que também é muito relevante, muito importante e que nem todo mundo, apesar de não ser novo, isso não é novo, já tá aí, né, já tá fazendo aniversário já e tal, mas as pessoas, nem todo mundo ainda teve acesso a isso, que é o conceito das inteligências múltiplas, de Howard Gardner, que foi um psicólogo dos anos 50, 60, 70... Vocês que me dizem, eu não sei, vamos ter que ir pro Google pesquisar. Não sei, vou pesquisar isso, não, isso não é relevante aqui. Que ele trouxe essa teoria das inteligências múltiplas, entendendo que não era apenas a inteligência matemática que era uma inteligência possível, mas que, pelo contrário, as pessoas poderiam, e faziam isso efetivamente, ele observou isso, né, que as pessoas, elas manifestam inteligências diferentes. Então, isso eu vou listar aqui, que vale a pena. 9 inteligências de Gardner. Ó. Então, vamos lá. Quais são as 9 inteligências que Howard Gardner listou? Ele entendeu e propôs isso, que existiam essas inteligências aqui. Inteligência lógico-matemática, que normalmente é aquela inteligência mais tradicional, que é a pessoa, né, que consegue ter inteligência numérica mesmo.
Mas que essa não é a única, então vem inteligência linguística, que é a pessoa que tem muita habilidade de leitura, de escrita, normalmente são pessoas mais eloquentes. Inteligência espacial, que é a pessoa que tem muitas percepções assim das 3 dimensões, então elas conseguem visualizar quanto cabe num espaço, qual é o volume de um objeto, se um sofá cabe naquela parede ou não cabe naquela parede. Tem gente que, que faz isso muito bem, assim, que tem isso de uma forma muito natural. Já tem outras pessoas, cara, que elas se perdem completamente, elas não sabem, não conseguem nem se orientar no mapa, vira 2 esquinas e já não sabe mais onde tá, entende? Aí vem a inteligência físico-sinestésica, que é a pessoa, né, que tem essa sensação corporal, então tem uma inteligência corporal muito importante, ela percebe as coisas muito importantes no corpo. A inteligência interpessoal, que é a minha queridinha, que é a inteligência, né, social, a gente pode chamar também de inteligência social, que é a inteligência de você estar nas suas relações, de você saber se posicionar inteiramente nas suas relações. O pessoal tá com delay, né? Porque eu sei que esse sou eu que chegou aqui agora, ele se referia à questão da inteligência espacial, né? Até que se desorienta rapidinho nos lugares. Vamos lá. Então, essa inteligência social ou interpessoal, a inteligência intrapessoal, que também é chamada de inteligência emocional, que é você ter a inteligência de saber lidar com você mesmo, com as suas emoções, de se perceber, de se reconhecer, de entender o que tá te atingindo, o que não tá te atingindo, o que você tá sentindo. Inteligência musical, ligada à música, as percepções do som, né? Tem gente que é muito ritmada, tem gente que não tem ritmo nenhum, tem gente que é muito afinada, tem gente que não tem afinação nenhuma. Inteligência naturalista, que tem a ver com você reconhecer as coisas na natureza, perceber a natureza, identificar as mudanças de tempo, identificar as plantas. Sabe aquela coisa, dizem, né, que entre os índios o céu é verde, que para os índios o céu é verde, que eles dão o nome de uma espécie de verde para o azul do céu. Porque os índios das tribos amazônicas, eu não sei se é verdade ou se isso é lenda, mas ainda que seja lenda, vale a pena a referência porque é algo para se reparar. Ah, e também entre os esquimós, que os esquimós têm não sei quantos nomes para branco. Porque quando você está imerso naquilo ali, naquela imensidão de branco, né, tudo para você é branco, você consegue perceber muito melhor as nuances do que uma pessoa que vive, sei lá, num centro urbano e de repente vai para uma Patagônia da vida. Para ela tudo é um branco só, mas para um esquimó, ele consegue ver as nuances de branco e conseguir perceber. Então, por exemplo, isso seria uma inteligência naturalista, de você identificar essas sutilezas da natureza, essas diferenças, as diferenças de plantas e tudo mais. E finalmente a inteligência existencial, que tem a ver com os aspectos fundamentais da existência humana. Enfim, então Gardner listou tudo isso para dizer que existem, né, múltiplas inteligências, que tem múltiplas formas de você identificar se uma pessoa é inteligente ou não, de você entender o quanto que uma pessoa está performando ou não. E mais do que isso, indo além do que isso, até dando um olhar aqui de transcendência para essa questão da inteligência, a gente consegue, com um mínimo de humildade, nem precisa ser a pessoa mais humilde do mundo, tá? Mas com um mínimo de humildade, qualquer pessoa que tem um mínimo de humildade, ela sabe que ela é incapaz de reconhecer a vida como um todo, de entender, de conceber a vida como um todo. Ela é incapaz de qualquer situação que ela vê, de entender tudo no detalhe. Qualquer pessoa com um mínimo de humildade sabe disso, né? Então, do ponto de vista da transcendência, existe essa necessidade da gente estabelecer esses vínculos, porque se eu não vou ser capaz de reconhecer tudo, se a minha inteligência não é capaz de alcançar tudo e traduzir tudo para mim, e a sua tampouco, quanto mais a gente se une, mais a gente cria uma inteligência coletiva, né? Quanto mais a gente se vale um do conhecimento do outro, um do olhar do outro, um da percepção do outro, como humanidade, mais a gente aumenta essa inteligência geral, essa inteligência coletiva. Então, quando a gente vai falar de equipe, a gente precisa entender também essa questão das inteligências múltiplas. Porque dentro de uma equipe, idealmente, você vai ter pessoas que não são iguais. Aliás, idealmente não, né? Você sempre vai ter pessoas que não são iguais. Só que você pode ter pessoas que são mais parecidas ou você pode ter pessoas que são menos parecidas, tá? Mas quanto mais diferentes essas pessoas forem entre si,
mais elas vão conseguir juntas, desde que elas se proponham a isso, se disponibilizem a isso, formar uma inteligência coletiva maior. Porque se elas estão vendo as coisas a partir de pontos de vista diferentes, se elas estão vendo as coisas a partir de recursos internos que elas têm diferentes, né? A pessoa que está do meu lado, ela vai ver coisas que eu não tô vendo. Ela vai perceber nuances que eu não tô percebendo. Ela vai atentar para responsabilidades, para perigos, para riscos, para desafios que nem me ocorreram, porque eu vejo as coisas a partir de um outro ponto de vista, porque eu vejo, né, uso as minhas lentes para enxergar aquilo. Então, quando a gente reconhece essa noção, por exemplo, das múltiplas inteligências de Gardner, a gente inclui ainda essa questão do transcendente, que a nossa inteligência coletiva vai se desenvolver a partir daquilo que cada um é capaz de conceber, a partir do somatório, mais do que o somatório, mas do diálogo, tá? Não é só um somatório, mas é um diálogo, porque precisa ir e vir. Não é simplesmente eu vou, faço, encerro aqui o meu, depois você vai, faz o seu, se encerra ali na caixinha. Não, tá? Isso já ajuda, mas não é exatamente um empilhar de blocos. É uma trama que a gente precisa construir, entende? Quando a gente fala de inteligência coletiva, não é simplesmente eu ficar no meu quadrado e você ficar no seu quadrado, não. Mas é a gente costurar um quadrado no outro. É eu costurar a minha parte do tecido na sua parte do tecido. E assim fazer uma espécie de um patchwork, mas não um patchwork Frankenstein, sabe? Mas você de fato formar uma certa unicidade a partir desses pontos de vista plurais. A partir dessas diferentes experiências e inteligências e olhares e recursos. Então, quando você consegue no diálogo, nessa dialógica, né, numa lógica de diálogo, de você conseguir levar, eu levo para você alguma coisa, você trabalha a partir daquilo que eu te levei, e aí você me traz uma outra coisa e acrescenta uma informação, aí eu vou e processo isso, reúno a isso, uma outra informação que eu não achava que era relevante, de repente eu começo a ver que tem uma certa pertinência para aquilo ali, e incluo nisso também. Então a gente vai dando camadas, a gente vai aumentando o nível de complexidade daquilo ali, a gente vai cada vez mais sofisticando o nosso olhar para um problema, a gente vai sofisticando as possibilidades de solução para um problema, a gente vai sofisticando a forma que a gente está abordando uma questão, sabe? Essa sofisticação desses olhares diferentes e tudo mais, isso vai ser essa inteligência coletiva, tá? E aí, a gente precisa entender, né, que eu estou construindo esse pensamento aqui para justificar o tal do poder das equipes multitalento, porque aí eu quero trazer ainda o último conceito, que é um conceito de complementariedade, que veja aí, para falar disso, eu quero falar sobre, por exemplo, a ferramenta DISC de análise comportamental, que é inclusive uma ferramenta na qual eu sou certificada, que eu aplico nos meus clientes, nos meus alunos e tudo mais. Está disponível para vocês no Brisa na Prática, que considera 4 fatores comportamentais, 4 principais fatores comportamentais. Só que mais do que falar desses fatores comportamentais, o que eu quero falar é que o criador dessa ferramenta, a pessoa que concebeu essa ferramenta, ele, curiosamente, é também o criador da Mulher Maravilha. É o autor, a pessoa que concebeu, né, que idealizou a Mulher Maravilha, personagem, né, a versão feminina do Super-Homem. E aí, William Marston, nome difícil de falar, né? Por que eu tô trazendo isso aqui à tona? Porque esse cara que concebeu esses fatores comportamentais, essa maneira de olhar para o comportamento humano de forma didatizada e estruturada, e que idealizou a Mulher Maravilha, ele entende que a Mulher Maravilha é um personagem que tem os 4 fatores comportamentais num nível alto, num nível potente, num nível de excelência. Só que, cara, a Mulher Maravilha, ela é um personagem. Ela não é um ser humano real. Ela não é uma pessoa de carne e osso. Ela é um personagem. E como eu já falei também pra vocês, não sei se foi na última Brisa da semana, não sei onde é que foi, ou se foi na imersão Você Gestora, que aconteceu recentemente, o papel aceita tudo. A imaginação, ela aceita tudo.
né? E é maravilhoso poder trabalhar com a nossa imaginação, exercitar a nossa imaginação, alimentar a nossa imaginação, desde que a gente entenda a diferença entre o universo imaginário e a realidade. O que não pode é a gente cair num lugar infantil de querer viver na vida real tudo que a nossa imaginação, tudo que povoa a nossa imaginação, né? É natural uma criança acreditar em Papai Noel. Agora, um adulto acreditar em Papai Noel não é legal, não é bonitinho, não é engraçadinho, é doentio, né? Um adulto que acredita em Papai Noel é uma coisa que não tá saudável, tem algum erro ali, deu um erro ali na Matrix, deu um probleminha, né? É ok, tudo bem uma criança acreditar em Coelhinho da Páscoa. Agora, um adulto que ainda acredita em Coelhinho da Páscoa, não, então tem uma coisa ali estranha, tem uma coisa que não tá funcionando, sabe? Então, faz parte do nosso processo de amadurecimento entender, criar o discernimento entre aquilo que está dentro do nosso imaginário, que povoa o nosso imaginário, que inclusive ajuda muitas vezes a gente ler a realidade, mas que não é a realidade. Então, a Mulher Maravilha, ela que tá no papel, que é um personagem, que tá no campo da imaginação e tudo mais, muito bom ela poder ter os 4 fatores comportamentais altos. Então, ela quando precisa ser executora, ela é executora. Quando ela precisa ser sociável, ela é sociável. Quando ela precisa ser analítica e observadora, ela é analítica e observadora. Quando ela precisa ter escutativa, ela tem escutativa. Gente, mas na vida real não é assim que funciona. Porque na vida real nós somos seres limitados. Então, o que acontece é que sim, a gente não costuma ter só um fator comportamental preponderante, né? O nosso perfil comportamental, via de regra, é composto por uma composição de diferentes fatores comportamentais, tá? Se isso tá ficando confuso, vocês têm que ir pro Brisa na Prática, que é lá que a gente fala mais sobre isso. Então, só que uma pessoa de carne e osso, ela jamais vai pontuar alto em todos os fatores comportamentais. Não tem como, porque ela não é um personagem, ela não é a Mulher Maravilha, ela não é um super-homem, ela não é um super-herói, entende? Então, vai ser justamente aí que se torna pertinente a noção da complementariedade. Porque se eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente sociável, extremamente observadora, vai ser muito útil eu poder contar com alguém, com os recursos, com as disposições, com as habilidades, com as competências de alguém que é naturalmente executor e analítico. No dia a dia, a nossa comunicação pode ficar meio truncada se a gente não aprender a fazer isso. Porque por eu ter tal perfil comportamental e a outra pessoa ter o outro perfil comportamental, a gente tende a usar linguagens diferentes, a gente tende a ter um conjunto de sinais para se comunicar que tende a ser diferente. Então a gente precisa fazer um esforço para se encontrar no meio do caminho, tá? Mas na prática, em termos de equipe, vai ser muito útil. Porque se eu tiver do meu lado uma pessoa que tem habilidades complementares às minhas, aquilo que eu dou conta de fazer, que é natural para mim fazer, que é fácil para mim resolver, fica comigo e não vai ser tão desgastante para mim. Agora, aquilo que é mais fácil para o outro, fica com o outro. E nesse sentido, nós dois em conjunto, ou nós 3, ou nós 4, ou nós 5, trabalhando em conjunto, em sinergia, a gente vai tender a resolver mais problemas do que a gente seria capaz de resolver sozinho. Entende? Então, assim, veja, essa coisa, vamos abraçar a diversidade, não sei o que, não. O discurso tá na ponta da língua de todo mundo, né? Ainda mais nesse momento de cultura woke, que o pessoal tá falando que tudo viva a diversidade, não sei o que, que até fica uma forçação de barra. Esse discurso tá na ponta da língua de todo mundo. Agora, na ponta dos dedos, né? O que eu tô querendo dizer? Falar é fácil, mas e na hora do agir? Na hora do agir, você de fato abraça a diversidade? Você de fato faz o seu esforço para conseguir se comunicar com a outra pessoa, para conseguir falar a linguagem da outra pessoa? E mais, não é nem porque você é bonzinho altruísta, não. Mas é porque você já entendeu que ao fazer isso, que você vai de fato ter outcomes melhores, que você vai de fato alcançar resultados melhores. Então a gente precisa entender onde que está onde que está o talento de cada pessoa
para lançar mão desses talentos, para poder, de fato, usufruir desses talentos, entendendo que em equipe a gente forma então, ou melhor, que em grupo a gente é capaz de formar uma equipe multitalentos e assim amplificar os resultados dos nossos esforços, amplificar os resultados da nossa dedicação. Assim, não tem rocket science, sabe? Não é uma coisa, oh meu Deus, muito difícil. Não, né? Eu construí com vocês aqui o pensamento. Na hora que a gente vai olhando conceitualmente essas coisas, tudo faz muito sentido, né? É óbvio que na prática é mais desafiador. É desafiador você ser uma pessoa que prefere ter o plano todo feito antes de começar a executar o plano e estar lidando com alguém que prefere ir executando e ajustando conforme a rota vai acontecendo. É muito desafiador isso no dia a dia. Porque você fala, cara, ele está desperdiçando recursos. Se ele parasse para planejar antes de executar, ele não ia desperdiçar esse recurso, que ele ia saber que não precisava ir por esse caminho. Por outro lado, você também não pode planejar tudo. Às vezes você não tem tempo para parar para planejar o caminho todo, porque até que você planeja o caminho todo, existem circunstâncias que você não controla. Então, ainda que você faça um plano muito bonito, muito redondo, cara, os planos, eles não sobrevivem à ação. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Nenhum plano sobrevive na arena, porque na arena vem circunstâncias que você não estava considerando, o tempo muda, alguém fica doente, muda um funcionário e tudo mais. Então a gente precisa entender que existe um caminho do meio que acolhe essas partes, que acolhe às vezes, inclusive, que sustenta, inclusive, muitas vezes o paradoxo, porque não necessariamente vocês vão conseguir chegar num consenso. Nem sempre a gente vai conseguir, no diálogo, concordar com um ponto. Às vezes a gente vai precisar ser capaz, inclusive a maturidade vai exigir isso, a inteligência social apresenta isso pra gente, né? É um sinal de inteligência social, conviver com um paradoxo. Discordar, como é que é? Concordar que a gente está discordando. Então assim, eu entendo o seu ponto, não é um problema de entender, eu tô entendendo o seu ponto, eu tô entendendo o que você tá colocando, mas eu realmente não concordo. Aí você falando, não, é porque você não entendeu. Não, eu entendi, eu só não concordo, eu não enxergo as coisas desse jeito. Essa não é minha hierarquia de valores, eu não acho que isso é uma prioridade, entendeu? E o outro vai falar, tá bom, eu também enxergo o seu ponto, eu concordo com o seu ponto, eu entendo o seu ponto, entendo a sua construção de raciocínio, mas não concordo. Tá bom, não, nem por isso a gente precisa romper. Às vezes a gente vai simplesmente precisar sustentar esse paradoxo, sabe? De discordar, de ter duas pessoas na mesma equipe que pensam diferente, mas que ainda assim estão trabalhando para o mesmo objetivo, estão trabalhando para a mesma meta, estão trabalhando para chegar no mesmo lugar. Porque se não houver isso, aí não é mais equipe. Aí você está realmente tendo uma dissidência daquele grupo, você está tendo criando facções, né? Criando separações dentro do grupo, e aí o que vai acontecer é que vai cada um nas pequenas decisões do dia a dia, caminhar para um lado. Então, é até curioso isso, né? De novo, assim, porque fala muito sobre a união e separação, né? O quanto que muitas vezes a gente sabe que isso é estratégia de guerra, seja guerra humana, seja guerra espiritual, de que separar enfraquece. Na história do Brasil, por exemplo, a gente estuda muito isso nos livros de história, quando a gente fala do escravagismo e tudo mais. A gente, né, sabia que as tribos africanas eram incentivados conflitos entre as tribos africanas para enfraquecer as tribos e facilitar o comércio negreiro e tudo mais, né? Acho que eu não estou falando grego aqui, todo mundo já ouviu falar isso alguma vez na vida, a gente estuda isso na escola, e isso é uma estratégia de guerra até hoje, é uma estratégia política até hoje, né? Estratégia política, seja diplomática ou seja nas vias de fato. Quanto mais você segrega, quanto mais você separa, quanto mais você cria divergências, quanto mais você cria problemas, quanto mais você cria facções, mais você está enfraquecendo aquelas partes. Por outro lado, quanto mais a gente se une, quanto mais a gente tolera as diferenças, quanto mais a gente consegue construir diálogos nas diferenças, quanto mais a gente consegue ampliar a nossa percepção ao validar o olhar do outro, ao incluir o olhar do outro, ao tirar
extrair valor do olhar do outro, mais a gente tem esse senso de união e mais a gente se fortalece. Enfim, minha gente, enfim, vamos ficar por aqui nessa brisa da semana número 13, que está marcando inclusive no meu relógio agora 4h13 da tarde. O 13 está me perseguindo. Hoje é dia 13, não? Que dia é hoje? Não, hoje é dia 27, nada a ver. Ai, eu totalmente perdida no tempo. Foi um prazer estar com vocês. Vocês já sabem que toda quinta-feira às 10h30 da manhã a gente tem esse nosso encontro marcado aqui para bater papo, para trocar uma bola, para de uma forma muito descontraída e aumentando o nível de inteligência social de vocês, meu também, porque eu tô aqui trocando com vocês, revisitando conceitos, revisitando coisas que são relevantes e importantes, que alinham o meu olhar para essa questão do social, né? Pra gente entender cada vez mais o poder das nossas relações, o quanto que estabelecer essas relações de forma intencional e estratégica tende a ajudar a gente a ter melhores resultados. Então se programem para estar aqui na próxima quinta-feira, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário. A gente se vê, a gente se fala. Foi um prazer estar com vocês. Amanhã a reprise dessa aula vai estar disponível no canal do Brisa no YouTube. Tchau, tchau. Bom final de semana para vocês.